seja o teu nome. Glória a Deus, Aleluia, amém. Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, com alegria no nosso coração, um ambiente cheio de amor, cheio da presença do Senhor. Você pode se assentar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, depois de um tempo tão especial, louvando, adorando o nome do Senhor. Como é bom, não é, meus irmãos? Como é bom nós termos essa oportunidade de uma forma tão livre, cultuarmos, adorarmos ao nome do Senhor, podemos meditar na palavra. Isso é muito especial, não é? Glória a Deus por isso. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Abra lá a sua Bíblia, né? Mesmo que você vá acessar, nós vamos 1 Samuel, onde nós vamos meditar nesta noite. Mais um tema. Nós temos falado sobre a presença de Deus, sobre como é importante e como nós precisamos dessa presença nas nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar sobre um outro tema, dentro dessa mesma visão, dentro desse mesmo tema. Hoje nós estávamos aqui louvando ao Senhor, e eu estava aqui pensando, muito obrigada pela tua presença, porque nós estamos sentindo esse amor, essa graça, esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu espero que você esteja também, né, recebendo esse amor, esse poder que vem realmente do alto sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, dos versos de número 1 até o verso de número 8. Nós já falamos sobre oração, nós já falamos sobre santidade, nós já falamos sobre compromisso, e hoje nós vamos falar sobre quebrantamento. Quebrantamento. Nosso tema hoje é esse: quebrantamento e rivalidade. Vamos lá. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. 1 Samuel 1, de 1 a 8. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos ler até aí. E eu gostaria que você fizesse mais uma oração agora e falasse: Senhor, fala comigo. Fala através da sua palavra. Fale com o Senhor agora por um momento.
Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua santa palavra e pedimos agora a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a mensagem que o Senhor quer deixar para todos nós. Trabalha nas nossas vidas, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje então o nosso tema é quebrantamento e rivalidade. Nós estamos aqui observando a história de Ana, uma história tão conhecida pela maioria de nós, eu acredito, muitos já devem ter ouvido tantas vezes a leitura e tantos comentários, tantas lições que nós podemos tirar daqui. Na verdade, quando a gente olha aqui, nós estamos vendo a história de uma família, né? E, por sinal, uma história bem complexa. Na verdade, quando a gente começa a falar de família, a gente sempre vai ter situações complexas para falar, não é, meus irmãos? Porque não é tão simples assim ser uma família, né? Então, nós já podemos observar aqui que a história desta família era uma história um pouco difícil, mesmo porque Eucana tinha quantas mulheres, gente? 2 mulheres. Já é difícil ter uma, gente? Imagine 2, então. O problema já começou aí. Muito difícil, né? Uma situação muito complexa. Aí já começou a confusão. Mas nós vemos aqui que a história, essa família, na verdade, era uma família que estava indo adorar ao Senhor. Eles estavam fazendo aquilo por obediência, por amor a Deus, porque eles deveriam ir ao menos uma vez por ano, onde estava a Arca da Aliança. Então, toda essa família foi para adorar ao Senhor. E quando nós olhamos o texto, e se nós olharmos biblicamente falando, talvez a nossa sociedade diga um pouco diferente disso, mas biblicamente falando, os filhos são bênção. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. E especialmente nesta sociedade, os filhos, eles realmente eram considerados ali uma grande bênção. E a mulher que não tinha filhos, não é que era amaldiçoada, não. Mas ela sofria com isso, sofria muito. E nós estamos vendo aqui que a postura de Eucana, o marido, nós estamos vendo aqui a postura de Ana e também a postura de Penina. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E o que isso tem a ver com uma vida de quebrantamento na presença de Deus? É isso que eu gostaria que o nosso maior objetivo hoje é esse. É compreender o que é então realmente ter uma vida quebrantada na presença do Senhor. Nós estamos vendo aqui que há 2 espíritos aqui nesta família. Vamos colocar dessa forma? Um espírito de quebrantamento, mas também existe um espírito de rivalidade. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso, trazer um pouco essa reflexão para nós, porque hoje nós estamos convivendo na nossa sociedade, às vezes dentro da nossa família, ou até mesmo no meio do povo do Senhor, porque somos falhos, somos seres humanos, não é? E estamos convivendo com esse espírito de rivalidade. E o espírito de rivalidade faz o quê? Faz com que nós deixemos ou nos afastemos da presença do Senhor. E nós precisamos nos lembrar que o que mais queremos é essa presença. O que mais buscamos é a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós acabamos de cantar essa canção, é linda. Senhor, eu não vou me prender nas coisas daqui. Eu não quero estar preso naquilo que está aqui. Mas pelo contrário, eu quero estar conectado, eu quero estar com o meu espírito livre na presença do Senhor. É o que nós temos de mais precioso. Mas hoje, meus irmãos, nós talvez estejamos vivendo mesmo um espírito de rivalidade. Talvez até de uma forma imperceptível, porque é muito sutil. E vai entrando na nossa mente, vai entrando no nosso coração
como esse espírito entra, como essa ação de rivalidade começa no nosso coração, na nossa família, na nossa igreja e na nossa sociedade que é tão forte. Você consegue observar aqui uma postura de Eucana, uma postura de favoritismo? Você pode dizer essa palavra comigo? Favoritismo. Quando nós nos posicionamos como Eucana, com favoritismos, nós estamos abrindo aqui a oportunidade para esse espírito de rivalidade se instalar em nós, na nossa família, no nosso meio. Se você ler toda essa história, você vai perceber que Eucana, ele amava Ana e demonstrava esse amor com um favoritismo tão perceptível que Penina se sentia o quê? Desprezada. Não é? É ou não é, gente? Se coloca um pouquinho aqui no lugar dela, né? Eucana se colocou realmente como aquele que tinha aquela que era favorita. E toda vez que nós começamos com esse espírito de favoritismo, nós estamos abrindo para que, ao invés de termos um coração quebrantado, que se humilha, um coração que não faz acepção, um coração que nega as próprias vontades, nós estamos nos colocando aqui como aqueles que abrem espaço para que haja rivalidade. Não é assim na nossa casa, gente? Nós que somos pais e temos mais de um filho, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque senão a gente começa com favoritismo, não é? Por quê? Porque não é mais... Quem tem mais de um filho aqui? É mais fácil lidar com um do que com o outro, muitas vezes, não é? Então você fala assim para o outro, meu filho, levanta e pega isso. Aí ele fala assim, tá bom, levanta e pega. Aí você fala para o outro, minha filha, levanta e pega isso. Ela olha para você e fala, por quê? E aí o nosso coração vai ficando tendencioso, não é assim? A gente vai ficando com uma tendência de ter favoritos. Por quê? Porque a gente é assim. A gente é assim. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não só na nossa família, mas a gente precisa tomar cuidado com isso no nosso trabalho. Nós precisamos tomar cuidado com isso nos ministérios, na nossa igreja. Nós precisamos pedir para o Senhor, dentro dos nossos amigos, imagine, nós temos hoje aqui, por enquanto, porque logo a gente vai ter mais, só eu de pastora, mas logo a gente vai ter mais, amém? Vão ter mais pastores. Mas a gente tem muitos líderes, né? Então vamos supor que um dia isso acontece entre nós crentes mesmo, a gente mesmo faz isso. A gente faz assim, ó, eu já vi isso em Londrina, quando eu estava lá, igrejas que tinham 8, 9 pastores, os próprios crentes, nós mesmos, o dia que for tal pastor vai ser bom, o dia que for tal, não vai. Não é assim? Nós começamos a criar esse favoritismo, não é assim que nós fazemos? Mas olha só, quando a gente abre para esse favoritismo, o que acontece? Nós abrimos também a possibilidade de um espírito de rivalidade começar a agir. Ministérios de música. O dia que é aquele ministério, eu vou. O dia que não é, eu não vou. O dia que é, eu canto. O dia que não é, eu não canto. Favoritismo. Isso entre nós mesmos. Eu estou olhando para nós porque nós estamos falando aqui de buscar a presença do Pai. E quem busca a presença do Pai são os filhos. Somos nós. Então começa a vasculhar o seu coração nessa noite e pensar, meu Deus, será que eu estou dando lugar para o favoritismo no meu coração? Porque o que o favoritismo faz, meus irmãos? Né? Com professores também é assim, né? Quando é aquele professor, quando é aquela professora, não é? A gente não tem que ficar falando sobre algumas questões de favoritismo. A gente precisa começar a pensar nisso. Por quê? Porque a gente gera esse espírito de rivalidade e o espírito de rivalidade quebra
as pessoas, quebra as famílias, quebra os ministérios. Espírito de rivalidade traz realmente confusão no meio da família. E nós precisamos pedir para o Senhor: tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Veja o que aconteceu aqui. Quando Penina sente o favoritismo de Eucana, ela começa então a competir. Ela começa então, por sentir-se rejeitada, a competir com Ana. Então, o que é que esse favoritismo gera? O favoritismo gera sentimento de rejeição. Aqueles que se acham, colocados de lado vão se sentir rejeitados. E o sentimento de rejeição, ele vai gerar o quê? O sentimento de rejeição vai gerar e promover competição. Nossa, meus irmãos, vamos prestar atenção nesse texto, porque é muito profundo isso. Penina passa a ser uma pessoa agressiva. Ela passa a ser uma pessoa ali que está o tempo todo competindo. Tem um coração pesado, uma mente pesada. Por quê? Porque ela não consegue compreender essa rejeição. Está fazendo mal para ela, esse favoritismo. Dá para a gente ver isso nesse texto também, não dá? Dá para a gente ver isso. Então, nós vemos aqui que a rejeição fez com que ela se sentisse extremamente ali, uma pessoa agressiva, e começasse então a competir com Ana. E eu fico pensando, meu Deus, que estratégia diabólica. Que estratégia diabólica. Para destruir ministérios, para destruir famílias, para destruir casamentos. Porque hoje em dia muitos casais são rivais. São rivais. Não existe realmente uma unidade, mas existe uma rivalidade. Um favoritismo, tipo Rebeca e Isaac. Um é favorito de um filho tal, outro é favorito do outro, não é? E você vê o que vai dar numa família assim. Acaba, destrói. Então a gente precisa pensar muito nisso. Meu Deus, tenha misericórdia, abre os nossos olhos para que a gente realmente expulse, através das nossas escolhas e decisões, qualquer espírito de favoritismo. Em nome de Jesus. E fico imaginando aqui, Penina, o tempo todo, pegando os filhos, mostrando os filhos para Ana, fazendo com que ela sofresse. E não é só isso, o texto diz que ela irritava Ana. Ou seja, ela fazia muito mais, muito mais do que simplesmente dizer que ela tinha filhos. Ela ficava o tempo todo irritando, perturbando. E aí o que Eucana fazia diante disso? Quando eles iam comer, ele pegava uma porção, dava para Penina, pegava uma porção, dava para os filhos, e ele pegava o dobro, muito mais, e dava para Ana. O que Penina sentia quando ele fazia isso? Porque ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu quero que todo mundo saiba de quem eu gosto. Eu quero que todos saibam quem é a minha favorita. Imagine então, como é que ficava esse espírito de competitividade, ia cada vez crescendo mais no coração de Penina. Sabe, meus irmãos, a rejeição é difícil, Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque como cristãos, como aqueles que já conhecem ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos lidar com isso na nossa vida, e não passar para frente, e não aplicar isso no nosso dia a dia. A rejeição é terrível. Nós não podemos derramar nos outros a rejeição que nós sentimos. Você percebe que Penina estava fazendo isso? Ela sofria a rejeição de Eucana e ela derramava essa rejeição em Ana. Você foi rejeitado quando tinha
quando era criança, eu me lembro a primeira vez que eu passei pela rejeição. Eu estava numa sala de aula no 3º ano e apenas eu era uma pessoa cristã na minha sala, evangélica, hoje a gente fala, mas era crente. E eu me lembro que a professora fez questão de falar sobre isso e de me deixar de lado por ser crente. Foi a primeira vez que eu senti dor da rejeição. E daquele dia para frente, até as pessoas da sala me viam diferente, ou fui eu que fiquei com isso na cabeça e achava que as pessoas me viam por ser crente, os meus amigos. A rejeição é terrível, é dolorida. E Penina estava passando justamente isso. Muitas vezes nós estamos promovendo esse espírito de rivalidade. E o espírito de rivalidade nos tira da presença do Senhor. Nos afasta da presença do Senhor. E esse espírito de rivalidade só vai promovendo coisas ruins. Você percebe isso? O favoritismo, a competitividade, o sentimento de rejeição e muito mais, a mágoa. Todos esses sentimentos vão começando a gerar mágoa. E a mágoa vai se instalando, nosso coração vai se enchendo de mágoa. Penina tinha uma mágoa gigantesca aqui por Ana, mas Ana não tinha feito nada para Penina. Pelo contrário, se fosse para olhar aos olhos da sociedade da época, Penina era muito abençoada. Tinha muitos filhos. Tinha mais do que Ana. Mas o favoritismo de Eucana trouxe esse egoísmo, talvez, essa tristeza, esse sentimento. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, amém? Vamos tomar cuidado com isso, porque como nós somos, né, tão emocionais, como nós somos tão desejosos de fazer justiça com as próprias mãos, talvez a gente também esteja abrindo caminho para esse espírito de rivalidade que é totalmente destrutivo. E o Senhor tem nos ensinado algo tão especial. Hoje nós estamos falando, não esqueça, quebrantamento, principalmente. Nós já vamos entrar nesse assunto. Quebrantamento. Ninguém passou por um quebrantamento maior do que o Senhor Jesus. Ninguém. Ninguém foi mais rejeitado, ninguém foi mais humilhado, ninguém foi mais, desejaram muito mais. A gente lembra aqui que no momento da crucificação foi o outro que foi o favorito e aquele que ainda era o mais difícil, o pior. Ninguém passou por tantas coisas difíceis como nosso Senhor Jesus. E Ele teve o seu espírito sempre quebrantado. Com Ele nós aprendemos. Sabe, meus irmãos, nós temos visto que o perdão e a decisão de perdoar cancela mesmo as dívidas, não é? Cancela. Mas nós temos que trabalhar as nossas emoções. Nós não podemos esquecer disso. Muitas vezes nós perdoamos mesmo, de coração. É como se a gente rasgasse a dívida, jogasse no lixo e não lembra mais. Mas o sentimento de mágoa muitas vezes ainda fica. O sentimento de tristeza, de rejeição. E eu creio que o Senhor quer tirar e quebrar tudo isso do nosso meio. Por quê? Porque isso impede de sentirmos essa presença, de vivermos a alegria da presença, de vivermos essa alegria da salvação. A alegria da salvação é tudo que nós precisamos. O espírito de rivalidade vai machucando a nossa vida, vai provocando entre as pessoas muita mágoa, muita dor. Não é assim? Os casais sabem bem disso. Aliás, os homens sabem muito bem como provocar as mulheres, não é? Ou é diferente na sua casa? É só ficar quieto, não fala nada, né? Acho que todos iguais. Todos os homens resolvem não falar nada, né? Quando querem deixar a gente bem, provocar bastante a gente, né?
Nós precisamos pedir para o Senhor misericórdia, né? Por quê? Porque a rivalidade machuca, entristece, magoa. E nós precisamos pedir, Pai, tem misericórdia. Porque nós estamos convivendo com esse espírito de rivalidade. Mas nós não podemos deixar que isso seja de nós, flua de nós. Nós vamos enfrentar isso. Estaríamos aqui, né, dizendo uma ilusão que não vamos. Dentro da família da fé, onde nós estivermos. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está abrindo os nossos olhos nesta noite. Você percebe que quando existe rivalidade, até a bênção que Deus nos dá pode ser usado para fazer o mal para o outro? Porque os filhos são bênção do Senhor. E o que Penina pegava as bênçãos do Senhor e mostrava para Ana, trazendo tristeza para o coração dela. Às vezes as bênçãos que o Senhor nos dá, nós estamos usando de uma forma que está causando nas outras pessoas tantos sentimentos, tantas coisas ruins. Nós estamos, como diz, né, o Júnior, muitas vezes ele diz assim, nossa, às vezes a gente, né, ou Deus que nos livre, muita gente trabalha para o diabo, trabalha para o inimigo sem querer. Se a gente não observar a palavra do Senhor, a gente trabalha para o inimigo sem querer. Por quê? Porque tudo isso, irmãos, realmente são setas do inimigo, mas também tem coisas da nossa natureza humana que a gente precisa fazer todos os dias, se calar. Todos os dias, se calar. Então, o que é que tem nos movido? O espírito de rivalidade? Será que é isso? Será que até mesmo as bênçãos do Senhor para nós têm sido um motivo para a gente, de alguma forma, transformar num peso, na dor, em mágoa? Pense um pouquinho a respeito disso. Vamos olhar um pouquinho agora para Ana. Vamos olhar um pouquinho agora para o espírito quebrantado. Olha o que Ana faz. Quando a gente começa a ver as atitudes dela, eu falo que Ana podia pegar a porção dobrada que Eucana deu e mostrar, né, para Penina e expor. Mas ela não faz isso. Nós vemos aqui no texto que ela não faz isso. Por quê? Porque um espírito quebrantado, gente, vamos engolir essa, não paga o mal com o mal. Vou até tomar água. Difícil para a gente, não é? Extremamente difícil. Mas um espírito quebrantado não paga o mal com o mal. A palavra do Senhor nos diz, não vos vinguei a vós mesmos. E isso precisa ser uma realidade para nós, meus irmãos. Satanás odeia isso. Satanás odeia quando nós conseguimos, vem o mal, vem a dificuldade, vem a rejeição. E a gente então entrega para Jesus, chora na presença de Jesus, conversa com o amigo, ora com o amigo. E aí o Senhor nos livra daquele peso. E Satanás odeia isso. Por quê? Porque ele sabe que um espírito quebrantado tem o poder do Senhor. Tem a presença do Senhor. Um espírito quebrantado vai levar cura, vai ver milagres acontecer. E é isso que Deus tem para mim e para você. Por isso que Ele nos chama nessa noite a pensar, porque Ele quer nos libertar desse espírito de rivalidade. Então, quando a gente vê aqui, a gente fala, meu Deus, um espírito de quebrantamento não paga o mal com o mal, não responde o mal com o mal. O espírito de quebrantamento, ele entrega para o Senhor, ele leva até o Senhor. O espírito de quebrantamento mantém um coração humilde. E sabe o que eu tenho aprendido, meus irmãos? Que ser humilde não é, como a gente costuma dizer aquela frase, dar um tapa com luva de pelica, é isso? Né? A gente costuma dizer uma frase assim. Humildade não é isso, irmãos. Dar um tapa com luva de pelica, sabe o que é? Orgulho. É, na verdade, ter um soberba.
é ter no coração arrogância. É realmente ser humilde, não é aquilo que a gente olha e pensa assim, ó Deus, né? Eu realmente vou ter um coração voltado para o Senhor agora, e só Deus sabe disso. Só o Senhor sabe, ninguém mais. Mas quando Ele olha para o teu coração, Ele vê humildade. E nós vamos ver isso na vida de Ana. E quando Jesus, eu acho interessante, porque tem um versículo que Jesus, ele diz o seguinte: aprendei de mim, porque sou médico. Aprendei de mim, porque sou professor. Aprendei de mim, porque eu faço milagres. Ele disse isso. Mas ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está querendo que a gente foque. Fácil, meus irmãos. Caminho estreito, hein? Mas é o melhor caminho, é o único que nos conduz à vida, à libertação, que nos leva e nos leva para o Senhor, mas também traz aqui nesse tempo de vida a alegria da salvação. Não é apenas ser educado, ser humilde. Nós sabemos ser educados, mas ser humilde não é só ser educado. Ser humilde é ser entregue mesmo, como Jesus foi. E Jesus disse, leva 2 milhas, vai junto 2 milhas. Você teve que ir uma, vai 2. Você sabe que era obrigado a ir uma, né? Então Jesus está dizendo, seja educado e um pouco mais. O princípio do também, lembra desse princípio? Faça o que você tem que fazer e faça um pouco mais. Em nome de Jesus, que nós tenhamos esse coração de Ana, esse coração quebrantado. Ana não partiu para cima de Penina. E Eucana podia a Ana pedir o que quisesse. Talvez ela pudesse dizer assim, olha, vamos, deixa aí, Penina, você vai ficar só comigo, deixa ela com os filhos. Ele faria o que ela quisesse. Tanto que ele disse, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele está querendo dizer, peça o que você quiser e eu faço para você. Seja lá o que for. Mas o espírito quebrantado de Ana cultivou nela o que, irmãos? Oração. Nós já falamos sobre oração. E ao invés dela fazer com que crescesse no coração aquela rivalidade por Penina, porque Penina cultivou rivalidade no coração. Mas Ana não. Ela não cultivou rivalidade. O espírito quebrantado a levou para oração. Triste, arrasada e tudo mais. Mas ela foi para onde? Vamos dizer se ela foi para o culto. Ela foi para a igreja. Vamos usar essa expressão aqui. E na igreja a gente ora, entre tantas coisas. Ela foi para a presença, ela foi buscar. O coração quebrantado nos faz isso. E hoje eu quero dizer para você, o Senhor está nos chamando para cultivar um espírito quebrantado e não cultivar um espírito de rivalidade. O que é cultivar? Cultivar é quando a gente cuida, quando a gente enche de coisas ali. Ou seja, o Senhor está dizendo para você ter um espírito quebrantado, você vai ter que trabalhar na sua vida para isso. Você vai ter que cultivar. Vamos chamar aqui o espírito de rivalidade de ervas daninhas. Você precisa cultivar as ervas daninhas. Elas aparecem ali, sem você fazer nada. Mas aquilo que é bom tem que ser cultivado. A natureza humana é terrível. Ela nos engana o tempo todo. Penina se sentia injustiçada. E não tem pior sentimento para nos levar a agir de uma forma que vamos sair da presença de Deus e esquecer do que é a injustiça. Por isso que nós precisamos pedir para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós sejamos quebrantados. O espírito quebrantado cultiva uma vida de entrega a Deus. E Ana conversa com Deus.
Mas não é só isso que o espírito quebrantado produz. Ele produz uma grande generosidade. Você sabe que Deus vai ouvir a oração de Ana e o Senhor vai atender a oração de Ana. E ela então vai engravidar e vai dar à luz a Samuel. Mas ela não imaginava que ela ia ter outros filhos. Ela não sabia o que Deus ia fazer na vida dela. No entanto, quando ela teve o seu filho, o que a palavra nos diz? Diz que ela entregou o filho ao Senhor. Eu fico pensando nisso e falo, meu Deus. Ela não ficou fazendo trocas com Deus. Ela não disse, olha, Senhor, agora meu filho está aqui. O Senhor me deu, mas, né? Não, ela entrega para o Senhor. O espírito quebrantado, ele faz isso. Ele nos dá um coração generoso. E eu creio que o Senhor quer isso mesmo. Ele quer que a gente estenda a mão ao próximo. Que a gente faça algo por alguém que essa pessoa jamais esperou. O Senhor quer isso de cada um de nós. Ajudar alguém, estender as mãos para alguém. O espírito quebrantado faz isso. Ela consagrou o melhor que ela tinha ao Senhor. Meus irmãos, olha quantas coisas nós podemos aprender aqui. A fidelidade, a gratidão, ela cumpriu a palavra. O espírito de quebrantamento faz isso conosco. E é isso que nós precisamos. O espírito de quebrantamento experimenta o favor do Senhor. A Bíblia diz que Ana depois teve quantos filhos? Mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Então nós precisamos nos perguntar, Senhor, qual espírito está sendo cultivado em meu coração? Você está promovendo o crescimento de qual espírito? O espírito de rivalidade ou o espírito de quebrantamento? Porque o espírito de quebrantamento, meus irmãos, nós não conseguimos sozinhos, não é? Nós sabemos que somente como um presente do Senhor, a partir do momento que nós nos aproximamos dEle, é que nós conseguimos ter esse espírito. Em Ezequiel 36, versos 26 e 27, nós lemos: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Olha isso que lindo! Esse espírito de quebrantamento vem quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus. Vem quando nós entendemos que precisamos não só entregar a nossa vida, mas andar com Jesus. Amém, queridos? Qual é o espírito que nós estamos cultivando? Porque o espírito de quebrantamento nos faz ter cada vez mais e mais e mais a presença de Deus na nossa vida. O espírito de quebrantamento, ele faz o quê? Ele se posiciona, desenvolvendo em nós o fruto do Espírito e fazendo o quê? Que a nossa luta contra a carne, de fato, aconteça e que sejamos vitoriosos. Gálatas 5,16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O tempo todo, meus irmãos, o nosso eu quer voltar para a carne. O tempo todo, o nosso eu quer ser o quê? Ter esse espírito de rivalidade. Mas o Senhor nos chama para um espírito de entrega, de quebrantamento, de deixá-lo agir nas nossas vidas, de buscar os milagres que nós precisamos nele. Quebrantamento significa isso. Tirar a resistência, reconhecer as próprias debilidades e agir, submeter a sua vida ao controle divino. Você, talvez, e eu estejamos abatidos, talvez passando pelo pior, assim como Ana. Mas em nome de Jesus, vamos buscar a presença do Senhor para nós termos esse
coração novo, esse espírito quebrantado. Vamos nos submeter ao Senhor. Como é que nós fazemos isso? Como? Nessa noite, hoje, agora, nós precisamos voltar os nossos olhos para a cruz, mais uma vez. Nós precisamos olhar para Jesus, mas não só voltar os olhos para a cruz. Nós precisamos ir em direção àquela cruz, que para Jesus foi humilhação, foi dor, foi solidão. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que foi inveja, acusação, traição, desamparo. É para essa cruz. Olho para essa cruz e para essa cruz eu vou. Mas eu também vejo que foi obediência de Jesus, foi determinação. Nós olhamos aqui, nós vemos que Jesus pensou no próximo. Foi um ato de compaixão, de entrega. E hoje eu quero convidar você. Olhe para a cruz, mas não fique só olhando. Venha para a cruz, venha participar das dores e venha participar também das bênçãos, das vitórias. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra, eu vou cantar. Eu preciso estar ali, agindo, fazendo a minha parte. Eu sei que vai ser difícil, mas o Senhor não despreza um coração quebrantado. Ele derrama da sua graça sobre nós. Nós precisamos, meus irmãos, sair definitivamente de um nível baixo e ir para um nível mais alto. Sair do nosso lugar de comodismo e dizer: Senhor, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra eu vou contar. Preciso tomar iniciativas, porque o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, coração quebrantado de Jesus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos disso, porque pela cruz Ele nos chamou, gentilmente nos atraiu. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que Ele nos chama a nos aproximarmos dEle também. E completamente, não só uma parte de nós. Por quê? Porque Ele fez tudo por nós. A música não diz isso? E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Espírito quebrantado faz isso, meus irmãos. Um espírito quebrantado. Nós nos derramamos diante da presença do Pai. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. O Senhor tem nos feito essa pergunta nessa noite. É só isso que nós precisamos responder. Nós estamos cultivando um espírito de rivalidade, ou nós estamos cultivando um espírito de quebrantamento? Eu creio que o Senhor nos chama hoje para tratar feridas, para ajudar aqueles que precisam. O Senhor nos chama para nos prostrarmos diante dEle e buscarmos desesperadamente a sua presença. O Salmo 34, 18 nos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós vemos aqui o exemplo de duas circunstâncias. E nós vemos onde o espírito quebrantado nos leva. Ele nos leva para a presença, para a graça, para o agir, para o milagre. E é onde nós queremos estar, na presença de Deus. Você pode cantar conosco essa canção? Você pode se colocar em pé? Pode ser? Cante essa canção como nunca. E que durante essa canção, você talvez se reconcilie com o Senhor.
Eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração como nunca, para que realmente haja um quebrantamento, para que saia todo espírito de rivalidade. Ó Deus, enquanto cantarmos esta canção, Senhor, que seja, Pai, destruído o espírito de rivalidade, todo sentimento de rejeição, de abandono, Senhor, todo sentimento de favoritismo, toda mágoa, toda dor, toda tristeza, ó Deus, livra a tua igreja, livra o teu povo, livra-nos, Senhor, porque nós queremos a tua presença, o milagre do Senhor sobre nós. Aleluias, vamos cantar ao Senhor esta música.